motivos e motivos para glorificar o nome do Senhor. E hoje é mais um motivo. Para mim é extraordinário poder estar aqui para servir essa igreja de uma forma extraordinária, igreja. Para partilhar do amor de Deus, o quanto Ele, Deus, tem sido na nossa história. E eu queria lhe convidar para que você pudesse abrir a tua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 3. Fomos ministrados quarta-feira tremendamente sobre o livro de Atos. E no capítulo 3, do verso de número 14 em diante, nós vamos ver algo que também traz sobre aquilo que foi ministrado. Paulo trazendo para nós que a graça e a paz do Senhor, nosso Pai, e o bendito Senhor Jesus, Ele diz que nós adentramos nas partes celestiais. E aqui no capítulo de número 3, no verso 14 em diante, diz assim: por esta razão, eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome. Peço a Deus que, segundo as riquezas da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no íntimo de cada um, e assim pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês entronizados e alicerçados em amor, isto para que com todos os santos vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e o conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que vocês fiquem cheios da plenitude de Deus. Espírito Santo, queremos mais uma vez reverenciar a Tua presença neste lugar. Entregamos a Ti cativos os nossos corações, os nossos pensamentos, e aquilo tudo que tem ao Teu critério, possa ser levado aos céus e trazido à terra, a vontade que está no coração do Pai. E fale aos nossos corações nesta noite. Fale não aquilo que queremos, mas aquilo que precisamos ouvir. Aquilo que do Teu trono veio para edificar na terra uma novidade de vida em nossos corações. Tenha total liberdade. E assim reverenciamos a Ti. Em nome de Jesus, amém e amém. Podei vos assentar, irmãos. Paulo aqui, ele traz um ensinamento extraordinário. Paulo, quando ainda escreve as cartas aos Efésios, esse período Paulo ainda estava aprisionado. E no capítulo de número 3 de Efésios, ele começa dizendo no versículo 14: por esta razão me ponho de joelhos diante do Pai. Aquele homem ainda estando num ambiente incoerente para buscar a presença ou para lidar como um intercessor diante daquilo que a tua própria imagem trazia para aqueles que estavam esperando nele. E ele disse: olha, mediante a essas coisas me coloco de joelho, eu me coloco em oração. Paulo aqui que proclama uma oração para aquele povo daquela igreja, daquele povo que estava ainda arraigado num tempo de idolatrias, fora dos caminhos daquilo que o Senhor abominava. E Paulo, sendo levantado pelo Espírito Santo, olhando para a igreja de Corinto, ele disse: uma razão eu tenho, adentrando as regiões celestiais, eu entendo que eu me pondo de joelho, orando para que o Pai
revogue a Cristo e traga sobre vocês coisas extraordinárias. E ele continua dizendo, igreja, me colocando de joelho diante do Pai, de quem toda a família nos céus e na terra recebe um nome. O que eu acho extraordinário nesta continuidade da oração de Paulo é que quando ele se coloca de joelho, ele não se coloca para si próprio. Ele se diz que se coloca de joelho buscando a todas as famílias que estão na terra, orando para aqueles que estavam também sendo perseguidos, orando para aqueles que estavam diante dele, vendo aquele sofrimento, mas muitas das vezes padecendo pelos acontecimentos e pelas perseguições. E não tem sido diferente com a igreja dos dias de hoje. Quantos Paulos estão sendo necessários se levantar e se colocar de joelho para orar pela terra a qual estamos vivendo em um lamaçal de tantas adversidades. E Paulo, sendo edificado pelo Espírito Santo, irmãos, ele se coloca a trazer para aquele povo o primeiro princípio da sua oração, trazer a eles o sentido da salvação. Paulo trazendo para eles o sentido da salvação, na tua expressão da tua oração, se colocando de joelhos, se rendendo diante daquilo que Deus deu para ele, acessar as regiões celestiais, buscar do alto aquilo que verdadeiramente traz para a terra a ratificação de tirar o pecado do mundo e levá-lo para a cruz, como o próprio Cristo fez. E em segundo plano, Deus põe no coração de Paulo para trazer uma nova vida para aqueles em Cristo Jesus. E eu lhe pergunto nesta noite, quantas vezes nós temos nos colocado de joelhos para trazer a existência daquilo que já está a nosso direito, pronto, nas regiões celestiais, para podermos acessar aquilo que já é nosso, porque Cristo disse: olha, eu vos fiz filhos para ser herdeiros e co-herdeiros da multiforme graça de Deus. Não tem mais outro lugar para nós acessarmos a não ser os céus e nos colocarmos de joelhos para clamar aquilo que o próprio Paulo está dizendo: me coloquei de joelho diante do Pai. E a própria Escritura diz que se adentrarmos nos nossos quartos e fechar a porta, e em secreto falar com o Pai, que também em secreto nos vê, isso remete ao que Paulo está dizendo: me pondo de joelho, falando com o Pai em secreto, e que em secreto Ele também me assiste. Do alto céus Ele responderá tudo aquilo que eu tenho buscado diante da tua face. É uma resposta que Paulo busca em oração para aquele povo. Então Paulo traz uma salvação pela graça, Paulo traz uma nova vida em Cristo, Paulo traz uma santidade para aquele povo, uma terra que estava vivendo desolada de tanto pecado. Mas se levanta Paulo para mostrar a eles que em Cristo Jesus eles podiam ser lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Qual é a tua esperança nesta noite? Que eu me coloque de joelho pela tua história, que eu me coloque de joelho pelas tuas necessidades. Paulo clamava por um povo, num sentido de oração para aquele povo. E a igreja de Jesus nos dias de hoje tem perdido muitas das vezes esta faceta de buscarmos em oração.
Eu falo isso porque sábado nós tivemos um tempo de consagração pela manhã. Irmãos, e nós contamos nas mãos as pessoas que tiveram a hombridade de vir e se colocar de joelhos, juntamente com os intercessores desta casa. E Paulo está dizendo hoje, para mim e para você, e me pondo de joelho, eu me coloco como exemplo. Paulo está dizendo, eu me ponho nesta causa, por eles que muitas das vezes não o conheço todos, mas eu me lanço aos pés de Cristo, para mostrar a eles que a salvação, a santidade e a graça de Deus, ela vem quando eu me coloco de joelho, diante da presença do Altíssimo. E é dessa forma que nós receberemos, igreja, para adentrarmos nas regiões celestiais. Precisamos primeiramente nos colocarmos de joelho, diante da graça do nosso autor e consumador da nossa fé. E Paulo continua dizendo, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. O que Paulo está trazendo aqui, igreja, que se eu me coloco de joelho diante deste Cristo, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou daquilo que pensamos. Qual é o teu motivo de pedir a Ele nesta noite? Ou qual era o teu motivo de pensar naquilo que Ele tem para você? E Ele não para por aí, Ele continua dizendo, poderoso para fazer infinitamente mais do tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Qual poder, igreja? Que tem operado na minha e na tua comunhão quando estamos de joelho com Cristo. Paulo está dizendo que me ponho de joelho para que diante desta grandiosidade do poder, da graça de Deus, que estando em nós, nós podemos ter acesso às regiões celestiais. Podemos receber aquilo que nós viemos, até mesmo na noite de hoje, buscar. Porque Ele diz na tua palavra que aquele que vem até a mim não o lançarei fora. Cristo, Ele está nos chamando, vinde a mim todos vós, que estás cansado, talvez cansado até de se pôr de joelho, igreja, mas algo extraordinário, Ele diz que tudo que pedires crendo a Ele, recebereis. Eu quero ser boca de profeta nessa noite. Se você tem pedido alguma coisa para o Senhor, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Ele é poderoso para abrir porta além daquilo que pedimos ou pensamos. Ele é poderoso para curar além daquilo que pedimos ou pensamos. Ele é poderoso para operar em nós aquilo que pedimos ou pensamos. Olha aqui uma passagem, igreja, que extraordinariamente Paulo também nos leva a entender esse mesmo plano, que está no livro de Marcos, capítulo 4, do verso 35 ao 41. Naquele mesmo dia, ao cair da tarde, pediu aos seus discípulos, passemos para a outra margem. Verso seguinte: eles então, despedindo da multidão, levaram no barco assim como estava, e outros barcos o seguiam. Aconteceu que naquele
que se levantou um tremendo vendaval, e as grandes ondas se jogavam para dentro do barco, de maneira que este foi se enchendo de água. Olha o extraordinário. Jesus estava na polpa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o despertaram e suplicaram: Mestre, não te importas que estamos perecendo? Então ele se levantou, repreendeu o vento, ordenou ao mar: aquieta-te, silencie-te. E logo o vento serenou, ou cessou, e houve completamente bonança. E ele indignou aos seus discípulos, indagou aos seus discípulos: por que sois covardes? Ainda não tens fé? Paulo dá um exemplo de se colocar de joelho para aquele povo que estava vivendo numa tão grande adversidade de um tempo. E aqui nós vemos uma passagem onde Jesus estava orando, e quando ele desce, vem aos seus discípulos e dizendo: olha, convém que passamos do outro lado, despedem a multidão e vamos. E ali está claro que quando eles estavam navegando, veio um grande vento, e soprando contra a embarcação que eles estavam. E eu lhe pergunto: Jesus estava presente, por que tamanho vento veio contra a embarcação que Jesus estava, Danilo? Porque Jesus muitas das vezes quer entender aonde está a minha e a tua fé, aonde está o meu e o teu a minha e a tua colocação de joelho diante dele, crendo que tudo que nós pedimos a ele, ele responderá. E naquele impacto daquele grande vento, diz aqui os versículos que as ondas se agitavam e o vento soprava contra aquela embarcação. E eles, conhecendo quem era Jesus, sabendo que o mestre estava à ponta do barco, eles próprios poderiam se colocar como Paulo e orar a Deus e dizer: Senhor, nós estamos aqui no meio desta grande adversidade, mas sabemos que o vento te obedece, que as ondas te obedecem, e nos colocamos de joelho diante dessa embarcação e clamamos ao Senhor. Mas como nos dias de hoje, igreja, é tão mais simples, tão mais fácil nós ligarmos para o pastor e dizermos que a nossa casa está passando por um vendaval, que a nossa história está vivendo uma turbulência grande, como daquelas aeronaves quando está no alto e a tempestade aflige. É muito mais fácil nós ligarmos para um irmão e dizer: irmão, me ajude em oração, porque... Mas esquecemos, se nós nos apresentarmos diante a Ele, Ele é fiel para nos atender. E como nós sabemos disso? Que Ele próprio deu o exemplo aos seus próprios discípulos, quando acordaram, ainda trazendo um peso sobre o próprio Cristo, dizendo: Jesus, não te importa que perecemos com esta grande tão tempestade? E ele, sem responder ao questionamento dos próprios discípulos, diz os versos que ele levanta, repreende o vento, acalma a tempestade. Jesus, quando ele veio na minha e na tua história, igreja, ele primeiro veio para tirar tudo aquilo que não era de proveito na nossa história. Ele veio primeiramente para tirar as arestas daquilo que atrapalharia a nossa caminhada com Ele. Ele veio mesmo para tirar o medo, a ansiedade, a amargura, a tristeza, as decepções, as depressões.
Ele veio para limpar, primeiramente, para Ele habitar em nós e dizer: olha, creia somente, porque tudo o que pedires crendo, eu, Senhor, farei por vós. E Ele então levanta naquela mesma hora, repreendendo o vento e acalmando o mar, e se volta aos teus discípulos e disse: vocês estão há tanto tempo caminhando comigo, e por que tanta falta de fé? Por que não usaram aquilo que já aprenderam até hoje? Por que não colocaram de prática aquilo que vocês têm a liberdade de adentrar as regiões celestiais, acessar aquilo que eu já dei para vocês, tomarem posse daquilo que eu já vos dei por herança, e dizer ao mar: repreenda vento, acalma-te o mar. É o que muitas das vezes traz para nós a melodia do desespero. Eu não consigo, eu não posso, eu não tenho fé. Jesus, Ele disse que Ele deu uma porção de fé para nós, e Ele ainda insiste dizendo: olha, que a fé, ela é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas daquilo que se espera. Jesus estava ali, igreja, na mesma embarcação que eles estavam. Se desse ruim, ia dar ruim para Jesus também. Se a embarcação viesse a pico, ia também Jesus afundar. Jesus estava ali, no controle de todas as coisas, como Ele está na minha e na tua história. Irmãos, algumas vezes nós, como empresários, passamos alguns embates de ventos fortes, passamos algumas embarcações, turbulências, mas há uma diferença daquele que espera e confia o teu recurso nos céus. E quando nós enxergamos que o vento forte está chegando, que as ondas bravias estão vindo para sacudir a embarcação da empresa, nós fazemos como Paulo, nos colocamos diante dele, nos apresentamos para ele e dizemos: Pai, nós somos apenas mordomos de tudo isso que o Senhor tem nos confiado. A embarcação é tua, a tripulação que está na embarcação é tua, e nós sabemos que o recurso também é teu. E de joelho nos colocamos e dizemos: se falhamos na direção, que o Senhor usa de misericórdia e nos leva novamente para bons portos, para que possamos ver as ondas tranquilas novamente, para que possamos receber aquilo que de porção dobrada o Senhor prometeu a nós nos entregar. E temos aprendido isso, igreja, que quando nos colocamos de joelho diante daquilo que Ele já nos deu como herança, nós começamos a acessar as regiões celestiais, e começamos a pegar aquilo que já está liberado para nós, começamos a ver as respostas chegar, e procurar um de nós, e trazendo os recursos, e quando nós mesmos esperamos, tudo que estava como um vento forte, se torna numa calmaria, tudo que estava como uma tempestade, se torna numa bonança, tudo que estava como um vale, se torna num caminho aplanado. E Jesus dizendo e perguntando para mim e para você: o que queres que eu te faça? Paulo se coloca de pé e busca para aquele povo um arrependimento para uma nação. E Paulo traz princípios de salvação, Paulo traz princípio de graça, de uma nova vida em Jesus, de uma santidade, de viver uma batalha espiritual. E Paulo traz para consigo uma perseverança em oração.
Eu imagino Paulo assistindo tudo aquilo que era levado para ele dentro da prisão, o que era relatado para ele naquele tempo. Ele se virava para um canto e orando, falando com o Pai. É um relato meu isso, igreja. E ele dizendo: Pai, perdoa, pois eles não sabem o que fazem. Tenha compaixão desse povo, pois eu, prisioneiro em Cristo que estou aqui, estou me reportando a eles de joelho, clamando e buscando uma resposta para esse tempo. A igreja de Cristo, igreja, muitas das vezes tem esquecido desse poder. Conhecem quem é Cristo, sabe que Ele está na mesma embarcação, sabe que Ele está caminhando lado a lado conosco, mas quando vem a primeira notícia, quando vem a primeira carta de Senaqueribe, quando vem a primeira afronta, nós esquecemos daquilo que Paulo nos deu um exemplo nesta noite, de colocarmos de joelhos e apresentar a Ele as nossas petições. O salmista disse: elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. Aonde precisamos acessar primeiramente, igreja? Nas regiões celestiais. Foi aonde Ele criou primeiro. Elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Não é o homem, não é o banco, não é aquele que muitas das vezes é apenas um que você busca o recurso. Não, Ele está dizendo: olha, o teu socorro, ele já está liberado nas regiões celestiais, porque ele vem do alto, ele vem de Deus, ele vem daquele que criou os céus e a terra. Não tem outro lugar, igreja. Ele diz que: olha, eu estou pronto para ir à cruz. Mas quando ele chega no momento, ele diz para o Pai: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas de tudo, se não faça a tua vontade. O que muito precisa de nós, igreja, é deixarmos o cálice um pouco de lado e dependermos daquilo que é a vontade do Pai. É vivermos daquilo que é o recurso do Pai. É confiar naquilo que o Pai já deixou pronto para que nós possamos acessar. É dizer: Pai, ainda que o vento venha, ainda que as ondas batem, eu creio no Senhor que pode todas as coisas, que já me fez mais que vencedor em Cristo Jesus. Se Ele já nos fez, igreja, mais que vencedores em Cristo, por que não podemos olhar para o vento e dizer: acalma? Por que não podemos olhar para as ondas bravias e dizer: acesse? Para que o barco volte a navegar novamente em águas tranquilas. Talvez eu poderia perguntar aqui hoje: quem está navegando em águas turvas nessa noite? Talvez alguns levantariam a mão. Mas eu quero dizer diferente. Hoje Deus está trazendo uma palavra neste ambiente, desde quando nós iniciamos o culto, que Ele começaria a fazer coisas novas.
E se é novo, Deus vai fazer coisa nova na tua história. Deus vai fazer coisa nova no teu casamento. Deus vai fazer coisa nova na tua empresa. Deus vai fazer coisa nova no teu ministério. Deus vai trazer coisas novas naquilo que você está buscando nele, porque nesta noite está passando um rio de Deus neste lugar. E aquele que se colocar de joelho, clamando a ele, vai acessar aquilo que já estão liberado nas regiões celestiais. Para finalizarmos, irmãos, tem um último verso que eu quero ler aqui, que está no livro de Atos, no capítulo de número 27. Do verso 18 ao 26. Olha que tremendo a experiência de Paulo nesse tempo. Contudo, no dia seguinte, sendo violentamente castigado pela tempestade, começamos a atirar ao mar a carga do navio. Ao terceiro dia, em meio em tempestade, com as próprias mãos, lançaram fora as armação do navio. Nem sol, nem estrela foram avistados por muitos dias. Aqueles ventos devastadores e o mar revoltado, abatendo-se com ímpeto sobre nós, a ponto de perdermos toda a esperança de sermos salvos. E após muito tempo sem comer, Paulo se põe de pé no meio deles e admoestou-os: senhores, deveis ter dado ouvido aos meus conselhos e não ter saído de Creta naqueles dias, pois dessa forma teriam evitado este dano e prejuízo. Entretanto, agora exorto-vos a que tenhais bom ânimo, porquanto não se perderá vida alguma entre nós, mas somente o navio será destruído. Paulo traz um relato também de um tempo, quando eles saíram para fazer uma viagem a Roma. E em meio a esta viagem, eles atracaram em bons portos, mas os navegantes disseram: olha, vamos continuar a nossa viagem margeando a margem do rio, porque nós poderemos colocar a âncora e encostar se vento contrário vier. Mas a um grande tempo chega a tempestade aonde eles estavam navegando, e Paulo orientou a eles: olha, não sairemos daqui enquanto essa tempestade ou esse vento não passar. Mas insistiram em seguir a viagem. O que eu quero dizer com isso, igreja? Que muitas das vezes nós estamos num lugar, buscando em Deus aquilo que oramos, como Paulo, de joelho. Mas o Abimael muitas das vezes fala algo que eu acho impressionante. Ele diz assim: os sinais mostrarão. E Paulo tentou mostrar a eles o perigo que era seguir esta viagem. Mas houve um momento que Paulo, estando ele ainda na embarcação, Jesus, pela tua misericórdia, olhando para aquilo que estava acontecendo entre eles, e ele traz uma exortação para um momento de grande tribulação naquele tempo. E ele continua dizendo: havendo todo estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: senhores, na verdade era preciso ter entendido e não partido de Creta, para evitar este dano
e essa perca. Isso quer dizer que quando eles partiram da onde eles não deveriam ir, Paulo alertando eles, e Paulo vem e disse: então por isso tiveram percas e danos. O que acontece com as nossas histórias muitas das vezes, que nós fugimos da advertência de Deus, deixando de pôr os nossos joelhos no chão e buscamos orientações na carne, no humano, e assim começamos a ver percas e danos. E aí se remete ao ponto de voltarmos para aquilo que Paulo nos disse no início: e pondo-me de joelhos, eu orava. E aqui Paulo continua dizendo: porque esta noite, um anjo do Senhor, a quem pertenço e a quem sirvo, esteve comigo. O que eu acho tremendo aqui, irmãos, que ele, sabendo de tudo do cuidado de Deus, sabendo de tudo da história que Deus havia percorrido no teu coração para aquele tempo, ele vem para eles e disse: olha, tem de bom ânimo, nenhuma vida se perderá, apenas danos no navio, mas as vidas serão poupadas. Por que isso, Danilo? Porque vida não pertence a Paulo, vida não pertence aos marinheiros, vida pertence a Cristo. O que nós precisamos entender é que aquilo que somos em Cristo rege um grande valor, porque fomos comprados não por ouro e nem por prata, mas sim pelo sangue que foi vertido na cruz, e temos um valor inegociado em Cristo, porque ele disse: todo aquele que vinha a mim, eu jamais o lançarei fora, porque são meus. Então ele disse que os danos virá, mas tende bom ânimo, porque esta noite o anjo do Senhor me visitou. Eu quero profeticamente liberar uma palavra aqui nesta noite. O anjo do Senhor vai visitar muitas vidas nesta noite. O anjo do Senhor vai visitar a tua casa. O anjo do Senhor vai visitar aonde você está se colocando de joelhos para buscar nele aquilo que você tem apresentado diante dele. Coloque-se de pé, igreja. Lutamos com armas de fé, mas nada irá resistir enquanto adoramos. Em meio às tribulações, o nosso Deus é vencido, nós o adoramos. Há uma palavra que Paulo expressou quando ele estava falando com aqueles tripulantes da embarcação, sabendo que houve percas, que houve danos, mas olhando para cada um daqueles que estavam dentro, ele disse algo que marca a minha vida e a tua vida, para todo o nosso movimento em Cristo. Ele disse: tem de bom ânimo. Essa noite o anjo do Senhor me visitou, e eu queria orar por você que está atravessando esse momento
que a tua embarcação está balançando para lá e para cá. Você que está vivendo esse tempo que a tua embarcação está andando em ondas bravias. E eu quero dizer que você precisa de ter bom ânimo. O bom ânimo é dizer para Cristo: eu estou no vento, mas eu tenho grande esperança e confiança no Senhor. E eu creio que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Erga tuas mãos, você que está passando por esse vento, por esse momento que você espera que bons portos se acheguem na tua vida, para que bons portos se atraque a sua embarcação, para que você possa se colocar de joelho como Paulo e dizer: Pai, o vento veio, a onda forte veio, mas nós permanecemos firmes naquilo que o Senhor nos trouxe até aqui. Senhor, queremos pedir a Ti nesta hora, que como Paulo, se colocando de joelho, intercedendo por aquele povo, Pai, eu me coloco de joelho nesta noite. Eu me coloco de joelho, clamando por um povo que tem percorrido entre ondas bravias e ventos fortes. Mas nós servimos a um Jesus que o vento lhe obedece, que as ondas bravias lhe obedecem, e que diante de uma autoridade que há nos céus, nós acessamos agora as regiões celestiais e tomamos posse de tudo aquilo que o Senhor já liberou para nós, por autoridade, e repreendemos esse vento forte, repreendemos essas ondas bravias, e damos uma ordem: cesse vento, acalma a tempestade, porque o Rei dos Reis chegou, o Cristo, aquele que venceu a cruz, Ele veio para nos dar a vitória, e Ele disse nesta noite: tem de bom ânimo, tem de bom ânimo, bons portos chegará. Oh Deus, vem com a tua mão poderosa, Pai, vem com a tua mão poderosa, Pai, e traga bonança, Senhor, traga bonança, traga vitória, traga resposta para todo aquele que a Ti clama nesta noite, Pai, para todo aquele que espera em Ti, Pai, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus.
Quero deixar 2 versículos para nós finalizarmos nesta noite. Salmo 121, verso 3, ele diz assim: Ele não permitirá que os seus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormitará, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem guarda tua vida. O Senhor é a sombra e a tua direita. Senhor, nós te louvamos, Pai, porque nós sabemos que o Senhor nunca dormitará, e que os teus olhos estão sempre atentos aos nossos movimentos, e que o Senhor jamais deixará um filho seu desamparado. Te louvamos, Pai, nesta noite, e bendizemos o teu santo nome. Amém e amém. Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus. Aplauda. Se é para Jesus, pode ser melhor. Irmãos, não esqueçam, amanhã, quinta-feira, temos a reunião dos jovens e adolescentes com o Eric e a Daiane na igreja. Sábado temos um encontro extraordinário dos jovens, e tem sido tremendo, igreja. Eu tenho recebido notícias que tem sido algo extraordinário. E domingo, nosso culto às 16 horas. Mas eu queria, irmãos, fazer um apelo. Às 18 horas, perdão. Você que vinha para o café, não vai ter o café, mas você vai ter a oportunidade de poder chegar um pouquinho mais cedo, assentar numa dessas cadeiras, e talvez não fazer como Paulo, de joelho, mas assentado mesmo, orar, para que Deus possa mover o céu sobre este lugar como Ele tem feito. Orar para que Deus possa transformar vidas e vidas que estão dentro deste ambiente. Faça como Paulo fez, se coloca de joelhos por uma vida que possa estar talvez domingo próximo assentado do teu lado. Que Deus abençoe, vão em paz, que o Senhor vos acompanhe, em nome de Jesus.